consentimento? Tá. Agora eu tô pegando todos os dados de vocês. Ele tá gravando. Bom, Faz parte, essa internet, né? sim. Então tá. Mas, assim, só pra confirmar, vocês tiveram que dar um ok, todo mundo? Aqui não apareceu nada. Aqui também Aqui não. também não. Não, é só você. Pra mim, quando eu fui entrar, apareceu que tava sendo transmitida e eu só tinha que aceitar. É isso. Ele aparece que vai ser feita a gravação, mas você não precisa necessariamente autorizar. Tá, beleza. Bom, como tem bastante gente aqui, estamos em 14, 13, mais ou menos, eu vou sugerir o seguinte, vocês podem, para ficar mais simples, se tiverem alguma dúvida, podem mandar isso aqui, ó, no chat, como se fossem perguntando, e aí eu paro e vocês podem perguntar pra gente fazer uma filinha ali para ficar mais ordenado. Pode ser? Emojizão. Beleza. Então aqui vocês vão ver que inicialmente eu fiz o convite lá do Labs falando que ia ser o Notion mais conceitos de Get Things Done, que é GTD, e realmente isso foi da onde começou, mas meio que fazendo essa palestra, montando os tópicos, eu me empolguei um pouquinho, aí eu criei mais ou menos um logo e uma frente, porque eu acho que pode ter bastante coisa interessante dessa conversa que eu vou iniciar com vocês hoje. Então eu estou chamando isso de feitoria, para ser mais simples, que é esse processo que eu estou fazendo de adaptar conceitos de metodologias de gerenciamento de tempo com a experiência que eu tive nos últimos anos, com outras ferramentas e com outros projetos e com outras frentes, pessoal e profissional, e eu estou chegando em processos e templates e, né, e padrões, principalmente com o Notion, que é fácil de compartilhar com outras pessoas e é fácil dessas pessoas adaptarem para a necessidade delas. Então, mais do que eu apresentar para vocês aqui algo solucionador, eu quero mais, tipo, meio que uma capacitação e um contexto de maneiras de pensar e ferramentas para viabilizar a maneira de pensar do que pode ser interessante para você. Então, por isso que eu acabei dando um nome, porque eu pretendo evoluir isso mesmo, uma ferramenta talvez aberta, pública, eu não sei. Então, essa palestra foi só de um que eu ia começar mostrando como que eu faço para me organizar e acabei vendo que tem um potencial aí que pode ser mais interessante. Então, por isso vocês estão vendo esse logo escrito Feitoria. Por curiosidade, Feitoria foi uma inspiração do Age of Empires. Que era Feitoria era uma construção, era, né, na verdade, de entrepostos comerciais europeus, território estrangeiro. Mas basicamente era uma construção para fins gerais, sabe, de resolução de problemas no meio da situação. Então me pareceu bem melhor do que o nome que eu tinha pensado inicialmente, que era Fazeu, que era para fazer, então Fazeu. Então feitoria é melhor do que Fazeu. Então aí um pouco de contexto para vocês sobre isso. Então aqui eu vou também disponibilizar tudo que eu estou mostrando para vocês, tanto os slides quanto o material do Notion, né, essa é a ideia. Então tudo que eu mostrar vai ter template, vai estar disponibilizado, tá? Esses slides eles estão feitos com suporte de apresentação, mas não tem problema também, depois eu pretendo atualizar eles para que não precise de apresentação para funcionar. Então aqui é o que eu expliquei para vocês, que é uma metodologia de gerenciamento de tempo, que está em construção, que é baseada na metodologia Get Things Done, que eu vou explicar um pouquinho, e aprimorada com a experiência que eu tive nos últimos anos, principalmente utilizando o Notion, tá? Então aqui eu vou começar comentando a partir de ferramentas, porque a ferramenta foi um ponto bem importante nesse processo, que eu comecei, quando eu tive o primeiro problema, eu falei, eu preciso ter uma lista de tarefas. Eu lembro que eu utilizei o Wunderlist, que é esse primeiro ícone com a estrelinha, e aí ele acabou sendo muito simples, eu fui atrás de um outro, daí eu fui para o da direita ali, que é o azulzinho, que é o Ndu, que ele já tinha lembretes, ele era mais avançado e tal, e aí eu comecei a me empolgar com gestão, e eu falei, putz, eu quero avançar nisso, eu acho que não tá... Uma lista de tarefas, mesmo que com data, não está esgotando o que eu preciso. E aí eu entrei fundo e fui pesquisar sobre metodologias, encontrei o GTD, aí eu usei o roxinho ali, que é o OmniFocus, que o OmniFocus é uma ferramenta, que vou até abrir aqui, que você tem que fazer curso. Eu lembro que eu fiz curso online para entender como é que usa em conjunto, porque ela foi criada para ser usada com o GTD. E é tipo... Na época eu lembro que era o mais próximo. Nossa, cagou para mim.
era o mais próximo de uma interface complexa. Aqui, ó. Então, você tem a lista de tarefas e você pode criar pastinhas, você pode colocar tags. Então, essa ferramenta ela foi criada para você usar com essa metodologia que eu vou comentar um pouco, que é o GTD. Então, ela era super complexa e tal. Eu fiz o curso, eu estava super animado. Falei, putz, isso aqui vai resolver a minha vida. Só vou ter que fazer as coisas, não vou ter que pensar mais. E para algumas pessoas realmente funcionou, mas eu lembro que era um desgaste muito grande para mim no aplicativo utilizar. E aí eu fui de um lugar simples para um lugar intermediário para um lugar complexo. Eu falei, não, quero voltar para um lugar mais simples. E acabei usando o Todoist recentemente, que foi o mais próximo que eu encontrei de uma ferramenta de simples, mais avançada, porque com ela, né, ela tem uma interfacezinha mais simples, mas você consegue escrever, me lembre disso amanhã. Então eu lembro que para mim foi o mais interessante. Mais ou menos que ano? Foi, todo esse processo aqui, eu diria que o Wunderlist, ele começou quando eu devia ter o quê? Uns 16, 18? Então, 20 mil anos atrás. Não, foi... Eu comecei a trabalhar, comecei a ter... Quando foi o smartphone? Não, acho que foi mais. Foi acho que aos 20 e poucos. Então, eu diria que eu estou nesse processo nos últimos 5, 8 anos de entendendo aqui. Né, que agora... tinha mais cabelo quando eu comecei, aí agora não tenho tanto. Mas foi, eu acho que 5, 8 anos. Desde que eu comecei esse processo aí, né, em paralelo com outras coisas de organização e tal. E esse mundo, ele é complicado, né, eu tô falando das ferramentas, porque a ferramenta ela é um meio para você chegar nisso. E se você pesquisar ferramentas do lixo, você cai numas arapucas assim. 42 ferramentas, não, sabe? O Du comentou que o GTD tirou os cabelos. O GTD é complicado, mas os conceitos são bacanas. Então, assim, quando você tenta buscar ferramentas, hoje é uma dor de cabeça enorme, sabe? E eu fiz isso. Essas aqui são as 4 que eu mais usei. Mas eu diria que eu já passei por pelo menos umas 10, 12 ferramentas que eu estava tentando que elas se encaixassem no meu processo e eu me encaixando um pouco ali no meio e eu não ficava satisfeito. E essas eram as principais. E aí, esse é só um exemplo, né, que existe um mar de ferramentas que querem solucionar, mas a maioria, ou ela acaba sendo muito genérica, ou ela acaba sendo muito complexa, ou ela, né, você já está usando, você vai ter que migrar tudo que você fez, então é complicado. E nesses últimos anos eu acabei, eu sempre estou testando ferramenta nova, vendo potencial, vendo o que faz. Acabei conhecendo o Notion, e o Notion, ele é bacana, não sei se... Alguém não conhece o Notion aqui? Só para eu saber, no comentário ali. O João nunca ouviu falar. Então eu vou mostrar um pouco mais o Notion, mas é o seguinte, ele é como se fosse um misto do Evernote, do Google Drive, ele é uma página, eu vou mostrar aqui rapidinho, até criei para esse exemplo. Ele é o seguinte, ó, você tem uma página em branco, basicamente isso aqui você pode colocar um título, e essa é a metáfora base dela, você tem aqui blocos, então você vai ver que tudo que eu crio, ele é um bloquinho, tá vendo? Então, por padrão, você pode tratar ele como se fosse um documento do Word, ou um documento do Google Drive, que é isso aqui. Olá, sou um documento. Mas você pode fazer o que você quiser, porque você pode criar blocos. Então, eu posso vir aqui, eu quero que esse bloco seja uma heading. Então, aqui eu tenho um título. Eu quero que esse bloco, mas não é só de edição de texto, né? Eu posso fazer, além de edição de texto, eu posso realmente transformar ele numa página. O que é isso? Você faz um inception aqui, ó. Agora eu estou dentro de outra página. Que ele é uma página filha. Uma página secundária daquela ali. Então você cria uma outra página ali dentro que pode fazer tudo isso que eu estou fazendo agora. Você pode vir aqui e transformar isso numa citação, como se fosse edição de texto. Você pode colar uma notícia. Então, é uma ferramenta bem modular. Eu quero copiar aqui um link. O que eu posso? Copiar ele como um link normal. Posso criar um bookmark, por exemplo. Se eu quiser, eu posso embedar esse site aqui. Né? Posso copiar só o link. Ou eu posso embedar o site. Então, ele é bloquinho que você vai montando. E isso dá uma liberdade para você fazer um monte de coisa. Né? Então, é uma ferramenta modular, basicamente, que permite você fazer uma série de coisas, e ela foi montada principalmente para você ser um central, que agora está mais famoso, né? Eu brinquei porque eu já estou mexendo no Notion faz uns 2 anos, mas o pessoal está começando a aprender agora nos últimos 6 meses, e está virando mais comum, que eu fico muito feliz, que ela é para ser uma centralizadora de conteúdo mesmo, uma wiki.
Mas por ter essa flexibilidade, é possível você esticar para várias coisas, e eu acabei esticando para o índice. Ah, tá. Deixa eu mostrar o índice. Então, por exemplo, dessa página aqui, ó, tem várias coisas. Esse é o da Pixelwolf. Eu vou abrir o da Pixelwolf para você ver a extensão de uso. Então, dentro da Pixelwolf, a gente tem vários workspaces, que são páginas. Aí, todo o conhecimento da Pixelwolf está aqui, ó. Até pretendo abrir isso em breve. Já está pronto, mas eu só preciso organizar. Então, cadê aqui? Como é que ferramentas que a gente usa na Pixelwolf. Então, a gente usa aqui, e aqui uma descrição de que a gente usa, né? Como que a gente usa o Google Suite? Como que a gente usa o Slack? Então, dentro dessa página da Pixelwolf. E aqui é tudo sobre a Pixelwolf. Então, de como que é a nossa diretriz para trabalho remoto ou trabalho presencial, né? Como que é a diretriz de design. Então, hoje, quais são nossas referências de design internamente? Dentro da paginazinha de design, a gente tem essas referências, que está sendo montada e atualizada também. Mas aqui um exemplo. Então comece por aqui, recomendações que a gente tem, livros, tudo mais. Então é uma wiki mesmo que todo mundo da Pixelwolf tem acesso, pode atualizar para uma construção colaborativa. Tem de desenvolvimento. Então, pessoa igual, tem profissionais que querem entender um pouco mais de outra área. Eu trabalho com iOS, quero entender React Native, eu quero entender outra coisa. Então eu entro aqui. Qual que são as referências nossas de React Native hoje dentro da Pixelwolf? Por onde que eu começo? Então, é uma documentação bem extensa, mas ao mesmo tempo, dá para fazer uma construção aqui por... Cadê? Vamos pegar aqui. Qual que... tem o... Da Gedore, talvez? Então, por exemplo, a gente tem aqui, dentro do cliente, tem as informações do cliente, daí tem as pendências, que é um Kanban. Tem como você criar um board Kanban aqui dentro. Então, aqui a gente alinha as pendências com o cliente. Você tem todo um Trello aqui, dentro dessa ferramenta, sabe? Você pode criar um Trello, mas aqui... Você está impressionado? Vou te mostrar uma bagaça. Sparkle. E dentro desse Trello, você pode criar visualizações. Então, aqui eu criei, e você pode criar campos. Esses campos aqui, você escolhe, eu quero dentro desse Trello criar um tipo de um número e tal, como se fosse uma tabela, um campo de data, um campo de pessoa. E aí disso, você cria esses campos e você popula, né? Então, criado dia tal, ele faz automático. Criado por quem? Você cria as frentes de atuação. Então, é um Lego de informações, né? E aí, dentro desse Lego, desse Kanban, você pode criar visualizações. Eu quero ver só tarefas de design. Então, isso tudo que eu mostrei, né? Então, foi de uma página simples para uma wiki complexa de uma empresa de várias pessoas, né? Hoje, por exemplo, todas as reuniões da Pixelwolf, a gente tem uma central de reuniões aqui, que fica anotado aqui. Eu quero ver só as reuniões referentes ao projeto Sudo. Então aqui estão as anotações da reunião, onde todo mundo participou e anotou ao mesmo tempo, né? Tem quem participou dessa reunião, qual que é o cliente, quem foram os convidados. Então, uma infinidade de coisas é possível fazer com essa ferramenta. Ficou um pouco mais claro, João? E do... Eu conhecia. Beleza. Então, o que acontece? Como essa ferramenta, eu comecei a testar e avançar nela, foi interessante, e eu entrei com ela, estava bem pioneira, bem no comecinho, então eu tive uma curva de aprendizado que eu já estou aí a ponto disso, né, que foi dentro da Pixelwolf, a gente foi avançando em conjunto, então ela acabou dando espaço, um espaço interessante. Então, agora eu vou explicar um pouco em que momento eu comecei a fazer a transição disso aqui para cá, e ainda trabalho em conjunto. Então, como é que o Notion funciona? Eu vou voltar aqui nele. Como eu já expliquei mais ou menos ali para vocês, ele tem... Eu vou criar uma nova página aqui de exemplo. Então, quando você vai criar uma nova página, ele tem templates já. Antes era uma coisa que ele tinha pouquinho e ele está fazendo bastante exatamente por ele ser um Lego. Essa ferramenta não tem valor nenhum, a menos que você entenda o valor dela, né? Porque senão ela é só um Word simples. Então, eles começaram a avançar bastante em templates.
E aí, nesses templates, quando eu estava explorando, entendendo a ferramenta, eu comecei a fazer exatamente isso. Como é que ela funciona e tal. Então, você vai ver que aqui tem vários templates para a frente que você quiser, frente de design, frente educacional, mas para a apresentação agora do Feitoria, eu vou focar nessa personal. Então, isso que eu mostrei para vocês agora, o Notion meio que tenta fazer por meio de templates. Eu posso unir esses blocos e para criar uma nota rápida. Então eu posso fazer to-do lists, eu posso fazer texto, eu posso fazer subpáginas, eu posso embedar link. Eu posso criar uma personal home. Então aqui é aplicado à sua vida. Minha lista de filmes, receitas, planejamento. Então ele mostra como utilizar isso já, um template para você só aplicar. Lista de tarefas. Tem como usar Kanban. Legal. Então tem como fazer um journal, uma agendazinha sobre anotações em lista, como fazer uma lista de leitura. E aí eu fui testando todas essas listas aqui, falei, caramba, essa ferramenta, a primeira vez que você vê ela, a reação é igual do João. Falei, meu Deus, quanta coisa que dá para fazer com isso aqui. E exatamente esse é o problema. O que eu faço com isso aqui? Porque como a maioria das ferramentas já te dá um processo pronto, você tem que aprender a usar aquele processo. O Notion, ele te dá uma caixa de ferramentas. E isso é libertador, mas ao mesmo tempo é um trabalho inacreditável. Você fala, meu Deus, por onde eu começo? Como que eu faço tal coisa? O que é isso aqui? Então, na simplicidade dele mora a complexidade também. E aí, o que acontece? Aqui ele tem uma weekly agenda, planejamento semanal. Aí eu falei, legal, vou tentar usar essa aqui. Aí eu abri esse template, e aí ele cria bonitinho, a agendinha. E aí eu comecei a fazer. Eu falei, beleza, então... Tarefa 1 na segunda, daí eu traduzi, porque às vezes eu gosto de traduzir para pensar em inglês ou em português, mas dá para usar ele em inglês. Então eu vou traduzir aqui. Então já começa por isso, final de semana. E aí ele explica, você pode fazer isso para reordenar. Beleza, então o que acontece? Tarefa 1, tarefa 2... Tarefa 3. Agora eu vou duplicar. O que acontece? Então na segunda-feira eu tenho um monte de coisa para fazer. O que eu já achei bacana é uma visão geral, que era uma das coisas. Isso aqui é o que eu mais tinha dificuldade. Então, eu tenho que fazer 3 coisas na segunda, uma na terça, uma na quinta, e eu tenho mais 2 coisas para fazer na sexta. Legal, isso já quase nenhuma ferramenta me dava de maneira satisfatória. Ver o que eu tenho que fazer na semana. Falei, show de bola. Então, vou trabalhar aqui. Segunda, consegui fazer isso aqui. Não deu para fazer a terça. O que eu faço? Eu simplesmente puxo ela para terça. Terça só deu para fazer essa. Puxo para quarta. Quarta só deu para fazer. Puxo para quinta. Apareceu um imprevisto. Não, beleza, só coloco o imprevisto aqui. Eu tô na quarta, eu já sei que eu vou ter isso na quinta. Então, esse conceito por si só, e aí depois ele tem um arquivinho, né? Que você pega tudo aqui, arquiva e começa tudo de novo. Então, essa é a metáfora que o Notion cria pré-estabelecido para uma agenda semanal. E eu falei, putz, só isso aqui de ver semanalmente já está achando show. Já está sendo melhor do que o que eu estava conseguindo aqui. Mas ainda eu sinto falta de várias coisas. Eu quero ser lembrado, eu quero ser não sei o quê. Tem um monte de coisa avançada que isso eu imagino para a maioria de vocês. Então, o que acontece? Eu comecei a dar uma tunada nesse template a partir do que eu acreditava ser uma boa. Então, o que eu fiz a partir dessa visão ali que o Notion me deu? Eu comecei a separar por bloquinhos assim, eu prefiro quebrar segunda e terça aqui, quarta, quinta e sexta aqui, jogar o final de semana aqui, e eu trabalho por turnos. Então, eu sei que de manhã eu tenho uma certa energia de foco, e de tarde eu tenho outra energia de foco. Então, eu separei isso aqui por blocos. Falei, beleza, então já tá melhor. E eu não queria eu queria ter um histórico de que eu trabalhei cada dia se eu quisesse olhar. Então, ao invés de eu puxar as tarefas uma por uma e colocar no arquivo, eu puxo todos os dias, coloco eles no arquivo, e tem como criar um botão de template no Notion, que você clica aqui e ele cria a semana para você. Então, hoje, esse é o template genérico que eu crio para todo mundo, para vocês poderem utilizar também. Agora eu vou mostrar como eu adaptei isso para o que hoje funciona para mim, que é mais um passo nisso de depois de ter criado manhã e blocos,
para o que funciona para mim. Então, inclusive, esse template que eu estou mostrando para vocês, eu vou disponibilizar esse link e vocês podem duplicar ele, se vocês quiserem, para usar. E aqui são os templates genéricos que eu criei. Eu já explico um pouco mais esses dois. E aqui são os templates adaptados para outras pessoas. Então, eu vou mostrar para vocês a adaptação desse semanal, que é o mais próximo do que eu uso hoje. Então, como é que ele funciona? Eu vou deletar aqui e vou mostrar para vocês. Então, o que eu fiz? Dentro daquele padrão genérico, eu vim aqui no template do dia segunda e terça, e eu vim aqui e fiz o seguinte, falei, olha, eu sei que nesse momento, na segunda de manhã, eu quero sempre por padrão lembrar de revisar as tarefas da Pixelwolf, eu tenho que passar um status para um cliente, e eu tenho reunião semanal 10h30 e 11 horas. Isso aqui eu já sei que vai ter, então eu vou deixar como padrão. E eu sei que de tarde eu tenho uma outra reunião de sprint, e eu tenho que passar algumas pautas e relatórios. E aí vocês viram que eu estou usando cores, porque eu gosto de visualizar em macro. Então eu fiz algumas cores aqui que hoje me ajudam a entender o que é cada coisa. Então hoje o roxo é referente à reunião interna, azul é reunião com o cliente, quando é pessoal, e branco quando é uma tarefa média prioridade ou média complexidade, e cinza é quando é simples ou menos importante. E aí eu uso cores mais ou menos de importância também, complexidade, que funciona na minha cabeça, por isso que eu não consigo nem explicar, mas hoje para mim isso aqui funciona, por mais que ele não ele é desconexo. Né? Por isso que eu falo que o bacana aqui é você adaptar para o que funciona para você. Por algum motivo isso funciona para mim. Então eu sei que eu funciono de uma maneira de manhã e de tarde de outra. Então aqui eu criei o template de segunda e eu fiz isso para a semana inteira. Então quando eu vou começar a semana, ou na verdade eu me planejo na sexta, eu venho aqui, clico nesses dois e eu já tenho aqui o meu template da semana. Independente de outras coisas que eu tenho que fazer, isso eu já tenho que fazer. Então eu começo a minha semana sabendo o que eu tenho que fazer. Então aqui eu sei que, tipo, na segunda eu tenho que fazer isso, na terça é isso. O segundo passo da minha semana é pegar o meu backlog, que são outras tarefas que eu tenho que fazer. Fazer um, fazer dois, então tem mais um monte de coisa que eu tenho que fazer. E agora, e aí dessas aqui, eu sei que, não, essas duas aqui é muito importante. Opa. Essas aqui são muito importantes. Eu tenho que dar um jeito de colocar isso na minha semana. Essas aqui, elas são importantes. E essas outras duas aqui, ou são simples ou são um pouco importantes. Então, o que eu começo a fazer? Agora que eu já sei a minha realidade, coisas que eu quero fazer e que eu sei que eu vou ter que fazer, e sei lá, eu vi no meu calendário que eu tenho 2 reuniões com o cliente também. Então vai estar mais ou menos assim. Então o que acontece? Eu olho aqui, beleza. Aqui eu faço academia, faço as coisas. De manhã, geralmente, é o melhor horário para eu fazer coisas que não dependem de... Geralmente eu coloco reuniões com o cliente, geralmente de tarde, porque, sei lá, de manhã, às vezes eu acordo, eu quero focar em alguma coisa, ou eu tô cansado, ou eu não quero... Sei lá, não me dou bem fazer reunião de manhã com o cliente, eu prefiro deixar de tarde, tem esses horários. Então, eu vou encaixar aqui que eu sei que quinta-feira não, eu sei que tem esse tempo aqui de tarde, e eu tenho isso aqui no meio entre essas duas reuniões. Isso aqui é importante, eu vou tentar colocar já na segunda-feira. Então, eu sei mais ou menos quanto tempo vai levar, aí eu posso colocar aqui mais ou menos 1 hora. E aí eu vou conseguindo viabilizar coisas que são importantes para mim, batendo com a minha realidade. Então, eu consigo fazer esse planejamento. O que é legal? Durante a semana, é uma loucura. Teve imprevisto, troca a reunião, trocou isso aqui. O que eu faço? Putz, não consegui, então eu vou colocar isso aqui de manhã, isso aqui eu já consegui fazer, isso aqui eu vou puxar para cá, essa reunião já miou, agora eu vou ter que puxar isso aqui para cá. Então torna todo esse processo, primeiro, de eu visualizar a minha realidade, entender quanto tempo eu realmente tenho, porque a partir do momento que eu faço isso aqui, eu realmente sei quanto tempo eu tenho, eu não fico me iludindo. Não, eu preciso fazer isso na segunda, eu preciso fazer isso na quinta. Não, esse é o tempo real que eu tenho de trabalho. Eu consigo render, sei lá, 6 horas, e eu tenho que tentar incluir essas tarefas que eu tenho que fazer dentro disso que eu já sei que eu vou ter que fazer essa semana. Então isso ajuda você a saber o tempo real que você tem, como alocar ele, e depois, durante a loucura da semana, como reordenar isso de uma maneira flexível. Então hoje, nenhuma das ferramentas que eu mostrei aqui, primeiro, conseguiam me dar essa visualização da semana, segundo, não conseguiam me dar essa gestão de cores tão fácil quando eu bato o olho aqui que eu criei, né? Então eu sei como é que está a minha carga de reunião interna, projetos, coisas pessoais e coisas importantes.
Não, tranquilo, Lima. Eu tô gravando, depois eu mando para você o resto, tá? Então, essa parte de você enxergar, de montar e depois manter. Hoje, para mim, nenhuma dessas conseguia resolver. Então, eu parti dessa premissa aqui do template do Notion, parti para essa premissa semanal e adaptei para minha realidade. E até hoje eu vou testando cores, vou testando contextos. E aí, agora, eu vou dar uma pausa, porque essa é a primeira parte, e a parte, eu diria que 70% do que eu pretendo falar hoje, e aí eu queria abrir para perguntas antes de ir para o resto, porque agora eu falei de como que funciona e como que eu monto. E agora eu vou falar assim, beleza, como que eu chego no backlog, como que eu crio esse acúmulo de tarefas e como que eu uso para saber o que é importante e não é, e criar essa lista aqui, né? Essa lista de pendências. Então, agora que eu mostrei como funciona a semana e a ferramenta, eu vou abrir para perguntas. Tem alguma coisa que vocês querem perguntar aqui, antes que eu explique como que eu sugiro para montar a lista de pendências para encaixar na semana? Pode falar, Du. Eu notei algumas coisas aqui que eu queria te questionar. Porque eu me coloquei na sua situação de uso e fiquei em dúvida. Eu vi que você coloca reuniões nas tarefas. Você coloca as reuniões como tarefas. Se separa elas e tal. Você integra isso de alguma maneira com o seu calendar, com a sua agenda? Não, eu realmente... Aí entra um pouco nisso que eu vou falar do GTD. Eu já deixo isso pré-montado e no dia eu reviso rapidamente a minha agenda. Porque se eu entrar aqui, eu vou entrar no Google Calendar, Google Agenda, eu uso outras ferramentas como um suporte. Mas a principal, eu diria que assim, minha central de controle é o Notion, entendeu? Entendi. Então aqui, ó, se você for ver, eu tenho reunião semanal nessas datas que eu falei, ó, 10h20, 11 horas, 2 horas, tá vendo? Sim. Então, o que eu faço? Eu já sei que elas estão aqui e eu coloquei pro padrão aqui. Mas se tem uma reunião, por exemplo, nova, eu venho aqui na mão mesmo e duplico uma tarefa e coloco, não, beleza, então eu sei que 3 horas eu tenho uma nova reunião. Sabe? E aí já... Por quê? Porque aqui é só para eu realmente criar blocos de coisas que eu sei que vão consumir meu tempo ou meu foco. Então, se eu preciso pegar isso do meu calendário, se eu preciso que alguém me envie, então é essa central de coisa. Então, não tem nenhuma integração, ele realmente demanda de um trabalho de você revisar, mas depois que você monta isso que eu montei, ele se torna simples e recorrente, sabe? Porque a sua agenda ainda vai funcionar, eu ainda uso o Google Calendar, o Google Agenda, para ele me notificar, para eu ter isso no calendário, para eu poder enviar convites. Mas a minha central, quando eu estou em dúvida o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer depois, eu volto aqui e olho. Porque independente se for o e-mail, se for ligar, se for o quê, ele vai estar aqui, né? Então é dessa maneira. E até você vai ver que eu uso aqui, no caso, o nome do projeto antes e tal. Então é dessa maneira que eu faço. Não existe integração, é mais uma centralização manual mesmo. Legal. Tem uma segunda pergunta que eu uso muito tarefas recorrentes. Você usa isso? Você tem uma solução para isso? Como você organiza isso? Então, isso aqui já é um exemplo de tarefa recorrente. Ó. Tudo isso que eu te mostrei, eu deletei. Deletei tudo que eu fiz. E eu estou criando de novo. Tudo isso aqui é recorrente. Por padrão, na minha semana já tem isso embutido, entendeu? Entendi. Aí o que eu faço? Legal. No final de cada semana, quando eu vou planejar a minha outra semana, que é uma coisa de 15, 20 minutos, eu venho aqui, né, no caso que são botões, né, que eu criei, eu venho aqui e eu configuro, ó. Ah, não, eu não tenho mais isso aqui, eu tiro, coloco outra tarefa recorrente. Então, eu só tenho hoje no Notion, só tenho uma solução satisfatória para tarefas recorrentes semanais, porque isso aqui é um planejamento semanal. Quando eu preciso fazer algo mensal, eu coloco... Eu até não coloquei isso no template, porque eu ainda não preciso muito. Tem como você colocar aqui tarefa mensal. E eu preciso que você me lembre isso, você dá um @dia, eu preciso ser lembrado disso todo dia 30, remind me no dia do evento. Então, dia 30 o Notion vai me avisar. Aí eu puxo ele para minha semana, entendeu? Perfeito. Então... Eu uso muito esse tipo de coisa para coisas tipo, todo dia 7 eu tenho que, sei lá, pagar uma conta X, ou eu tenho que gerar um relatório XYZ. E
eu uso o Todoist para esse tipo de coisa. Para mim fica muito simples. Cara, every dia 7 lá, ele já gera para mim recorrente. Eu não sabia dessa capacidade do Notion aí de dar esse @dia com o Remind Me. Acho que faz muito sentido isso. Vou dar uma olhadinha com mais afinco nesse cara depois. É bem tranquilo, mas eu vou te dizer assim, se você... Até estava conversando isso com a Fer, que eu fiz o processo com ela, o processo mais avançado aqui que eu vou falar com vocês, que até daria para você usar isso em paralelo. O Todoist, ele é muito bom para me avisa daqui uma semana, me avisa daqui um mês, e aí o que você faz? Você usa o Todoist mesmo como um trabalho de lembrete. O Todoist te avisa e você coloca aqui, entendeu? Isso eu diria que é mais fácil do que fazer isso aqui que eu fiz no Notion. Mas, mais uma vez, vai de cada um. Eu utilizo o Remind da Apple porque eu não gosto do Notion para lembretes. Eu acho que ele é muito difícil de criar um lembrete. Então eu pego a Siri e falo, lembre daqui um mês. Quando ela me lembra, eu adiciono aqui, sabe? Então, mas vai de cada um. Você pode colocar aqui para visualizar e tal. Mas eu diria, essa solução que eu estou mostrando, ela é muito boa para curto e médio prazo, principalmente controle semanal. Então, mas isso aqui é tudo recorrente, né? Aqui eu mostrei padrão, se você entrar no meu template, ó, ele é seco, no template genérico. Ele é isso aqui. Se eu apagar e criar segunda e terça, quarta e quinta, ele é isso aqui. Tanto que ele tem manhã, tarde e noite. No meu caso, eu não trabalho bem à noite. Então, o que eu fiz? Eu adaptei aquele outro template, deixei só manhã e tarde, e já deixei embutidas as tarefas que eu sei que eu tenho por padrão na semana. Legal, muito bom. Muito bom. Obrigado, cara. Imagina. Mais alguém tem alguma dúvida sobre essa etapa que eu mostrei? Não. Então, beleza. Então, vou continuar aqui. Achei chique. Yumi. Você viu que louco? O Notion é louco, né, Yumi? Agora a gente vai dar mais um passo aqui nesse processo, que até agora não tem muito de GTD, né? Eu falei de Get Things Done. Talvez o mais próximo de Get Things Done aqui que eu falei é tirar as coisas e visualizar. Então eu vou explicar um pouco, eu tô falando um monte dessa sigla, desse negócio, mas eu vi uma imagem bem legal feita pelo pessoal do Descomplica, que eu dei uma quibada, mas tá aqui o logo deles. Que basicamente o que é um resumão, né? Porque essa metodologia, o pessoal também faz cursos, tem livros, é quase um culto essa parada. É muito louco. Depois vocês procurem sobre isso, você vai ver, tem um cara palestrante, e aí tem todo mundo que gira em volta, que faz livro e tal, e leva isso como filosofia de vida. Eu levo isso mais como uma referência. O que eu acho bacana disso e que para mim funcionou muito, que assim, primeiro você coleta tudo, que é a primeira coisa, você processa essas informações, você organiza elas, revisa e faz. Então, esse processo eu acredito muito, que é um pouco desse que eu comentei aqui. O que eu faço aqui? Eu estou pegando todas as informações, aí eu estou meio que processando elas no sentido de se é pessoal, se é reunião, o que é, e eu estou organizando elas de uma maneira que funciona para mim, que é por dia, por semana. Eu reviso elas para entender se realmente eu tenho esse tempo no dia, e eu faço. Então, daria para colocar que isso aqui que eu faço é GTD. Né? Aí o que acontece? Pegando essa metáfora de coletar, só que aqui eu estou coletando parcialmente. Eu não tenho uma lista realmente de tudo que eu quero fazer na vida. O GTD fala assim, tira tudo da sua cabeça, que eles chamam de brain dump, mas eu diria que é tipo uma limpeza mental. Tira tudo que você quer fazer na vida da tua cabeça, porque a tua cabeça não é feita para lembrar, ela é feita para criar e ela é feita para agir. Então, ele parte dessa premissa que você tem que tirar tudo da sua cabeça. Aí, o que eu fiz? Além desse template semanal, aliás, eu vou comentar como tudo começou, que eu acho que vai ser mais interessante. Essa solução que eu fiz era porque eu estava bastante atribulado na Pixel Wolf e me ajudou bastante a me organizar e lidar melhor com o meu tempo. Oh, meu Deus. Esse aqui. Só que ele tem um porém. Isso aqui, Você trouxe um rolê de pirâmide. Eu trouxe um pirâmide, mas o meu sonho, eu nunca contei isso, o meu sonho é fazer um culto pirâmide. Eu tô começando ele agora, João. Sempre quis. Eu tô de terno aqui, você não tá vendo. Que é o seguinte, isso aqui ele soluciona muito bem curto e médio prazo, mas você não consegue ver, por exemplo, o que é um grande feito, o que eu quero fazer em 3 meses, o que eu estou fazendo aos poucos para chegar lá. Né? Até eu poderia criar, assim, metas, objetivos aqui, mas eu acredito que essa visão não é melhor. É muito boa, assim, o que eu estou pendente da semana passada que eu preciso jogar nessa semana. Isso,
para mim, pelo menos, tem sido animal e ele tem sido muito bom para reordenar e flexibilizar, porque a semana dificilmente é o que você planeja. Que usando o GTD a longo prazo. O que aconteceu? A Fernanda veio falar comigo, né? A Fernanda, minha esposa, ela também tem bastante atribulada, trabalha como instrutora, tem 2 empresas, e ela falou, eu tô com muita coisa, eu tô agoniada, e eu via ela bastante, tipo, trabalhando numa tarefa na segunda, mas pensando na tarefa na sexta, né? Que eu acho que isso é comum para todo mundo. Você tá ali trabalhando na tarefa A, mas você tá na A, você fala, meu Deus, eu tenho que fazer a tarefa B. Só que isso é ruim, porque você tá gastando energia de foco, de organização, no momento que era na hora de fazer. Então, conversando com ela, eu falei, vamos fazer o seguinte, como você já conhece mais ou menos a metodologia, e ela usava o Todoist, e o Todoist dela tava uma zona, tava tipo umas 5 listas de tarefas, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos tentar aplicar esses conceitos que eu conheço aqui, para ver se ajuda você, porque ela era bem reticente de usar o Notion exatamente por isso. Puta, o Notion, né? Cheio de coisa, eu quero uma coisa simples. Eu falei, olha, mas você hoje está num momento que você não pode usar algo simples, você tem muita demanda. Então, primeira coisa, eu dei um jeito lá, exportei tudo, Todoist, mas isso pode ser para qualquer um. Lista tudo. Falei, lista tudo que você tem que fazer. Essa aqui é uma lista real do que ela tinha que fazer quando a gente fez. Coisa pra caceta. Eu falei, beleza. Então, vamos começar a categorizar isso. Então, eu criei aqui num Docs mesmo. Falei, qual que é a prioridade? Qual que é o esforço? E a gente chegou à conclusão, né? Muito alta, baixa e tal, isso aqui de acordo com o contexto. Qual que é o esforço dessa tarefa? Para ela aqui, baixa era 30 minutos, média é 1 hora e alta era 6. As dependências, a gente chegou à conclusão que ela tinha dependências principais, que esse aqui é o sócio dela, a equipe, instrutores e tal. O status dessas tarefas, para a gente entender se era uma ideia, daí a gente chegou à conclusão que é pós-pandemia, fila, fazer e tal. Data, se tinha alguma data para fazer. E o papel, isso aqui foi muito importante, porque como ela trabalha em várias frentes, ela só sabia que tinha que agir. Eu falei, não, vamos colocar os papéis aqui, que é melhor, porque ela tinha lista de tarefas, né? Financeiro da CKMPR, financeiro CWB. Eu falei, não, você trabalha na área financeira e esse é seu papel. O seu contexto é CKMPR. Então eu transformei 2 listas de tarefas em papel e contexto. Aí a gente chegou à conclusão que ela trabalha como financeiro, como comunicação, como instrutora-chefe, administradora, compras, ideias e comunicação online. E uma das conclusões ela precisa pelo menos delegar isso aqui hoje, porque senão a empresa dela não avança. E os contextos são CKMPR, que é uma empresa, WB, que é outra, o Krav Maga, que é a federação que ela atende, uniformes, e analisar seriam outros. Então, eu criei isso aqui, e até para quem prefere usar o Docs, eu criei uma variação disso, simplificada também, que eu vou mostrar para vocês, que é o título, data e tal, recorrência, desenvolvedor, então um exemplo de papéis aqui. Mas eu estou mostrando isso para vocês, mais para vocês entenderem como eu cheguei nessa conclusão. Porque a partir disso, eu criei com ela, a gente ficou umas 4 horas fazendo isso aqui junto, dá trabalho, porque você pensar na prioridade, pensar no esforço é complicado, mas é muito bom você fazer isso de uma vez só, porque na semana você só trabalha, e eu já chego lá. Então a gente montou tudo isso junto e tal, catalogou, e aí eu peguei tudo isso aqui, que a gente montou, e importei no Notion, que eu vou mostrar para vocês, que é esse outro template que eu chamo de listar as pendências. Então, importando isso no Notion, você vai ver que tem tudo que tem lá. Tem o tipo da tarefa, tem o contexto, tem o papel, tem a prioridade, tem o esforço, tem o status, tem a data, tem a recorrência. Então, o que é massa do Notion? Você importa tudo aqui, pode ser uma lista, o jeito que você vê, como eu mostrei, pode ser no Kanban. Isso aqui é tudo a mesma lista que eu mostrei para vocês aqui. É isso, é uma tabela, o Notion é uma tabela, só que é uma tabela que você pode criar filtros e visualizações. Então, isso que eu comecei com ela aqui, eu montei isso aqui. Então, o que é legal? Eu vou até abrir o dela, que é exatamente daquela lista ali. Eu importei. E o que é massa? Você pode ver o tudão, que fica essa paçocada aqui. O que está fazendo, aguardando, fazer, fila. Aí você, putz, era para me ajudar ou para me atrapalhar? Porque isso aqui está me dando mais ansiedade. Eu achei que isso ia tirar minha ansiedade. Só que aí isso aqui eu vejo como um petróleo. Beleza, agora você realmente tirou da tua cabeça tudo aquilo que estava te perturbando. Você falou, agora tá. Então, eu preciso começar de algum lugar.
Então, o Notion, ele permite você criar visualizações. Aí, o que a gente fez? Beleza. Tem momentos e tarefas diferentes. Eu criei várias visualizações a partir de papéis. Falei, olha, vamos ver financeiro. Que tarefas você tem que fazer do financeiro? Ah, do financeiro são essas. Que tarefas você tem que fazer como administrador e compras, né? Então, o que eu faço aqui no Notion? Mais por curiosidade. Eu venho aqui e falo, eu quero que você filtre para mim só as tarefas que foram administrador e compras. E ordene pela prioridade mais alta. É isso que eu faço aqui em resumo. O padrão, ele vai mostrar a mais alta. Você falou, tá, beleza, isso aqui ainda está confuso, eu não consigo cima disso. Eu falei, beleza. Isso aqui ajuda a ela encontrar tarefas para pôr na semana. Então aqui é como se fosse esse grande acúmulo de tarefas para encontrar o que é prioritário. Então a gente chegou à conclusão que a melhor visualização para isso era uma visualização de esforço. Então aqui são todas as tarefas ordenadas por... aqui eu venho e ordeno o esforço baixo com a prioridade mais alta. Então essas tarefas aqui são as melhores tarefas para ela tentar colocar na semana. Aí o que ela faz? Ela vai na semana dela, vem aqui na semana dela e vai colocando essas tarefas dentro da semana dela de acordo com isso aqui. Então ela vem, eu preciso pagar, nananana, e ela vem e troca o status para fazendo. Então isso aqui, sem brincadeira, isso aqui é o que ela programou para fazer em uma semana. E ela fez. Ela fez todas essas tarefas aqui porque ela conseguiu encaixar, porque tinha bastante coisa de baixa prioridade. E aí, quando ela fecha essa semana aqui, ela volta nesse documento, revisa de novo e volta a ver qual que é o esforço mais alto e tal, e faz isso. Parece bem complexo eu falando, mas assim, a maneira que você visualiza depois que você qualifica as tarefas, para colocar isso na sua semana e encaixar, aqui é uma visão que você aciona, você trabalha, você não se preocupa, você já sabe que o que você colocou para trabalhar essa semana já é o prioritário. Você não está pensando, ai meu Deus, devia estar fazendo aquilo, devia estar fazendo... Não, você está fazendo o que você já pensou que era prioritário. Aqui você focou em ordenar isso e você só está marcando o que você fez e reordenando. Na semana que vem você reordena as prioridades. Então... Como que chega aqui, né, nesses cenários que eu comentei? Você vem nesse template de pendências que eu criei, ou se você preferir fazer no Docs, você vem por aqui no Docs. Então, tudo isso que eu mostrei, todos esses templates criados estão aqui. Mas eu vou fazer o do Notion porque eu acho que é mais simples, porque importar do Notion, do Drive para o Notion é bem complexo. Então, começa daqui, é mais fácil. Então, dentro do meu arquivo de templates do Feitoria, né, eu tenho essa wiki que eu vou compartilhar com vocês o link. Vai ter aqui templates. Dentro de templates tem os genéricos e tem esse de pendências, que é o que eu recomendo para vocês começarem. E aqui tem várias visualizações. Então, eu vou passar um pouco mais esse genérico. Então, por padrão, ele vai abrir nessa visualização de lista, que ele vai ter aqui 3 tarefas exemplos, já com a data preenchida, com o tipo, com o contexto, com o papel. Então, eu vou passar rapidinho esses itens, né? Digamos que você vai começar a fazer. Beleza, tudo muito bonito isso que você falou, Hugo, mas eu quero começar planejando a minha semana. Isso aí da lista de pendência é muito complicado. Não, beleza. Começa aqui. Se para você ficou muito complicado, eu recomendo vir na semana e tentar preencher a semana e ir vendo da maneira que fica mais legal. E se você, Hugo, gostei do jeito que você fez, você pode vir aqui, pegar a minha lista semanal, usar como referência e duplicar a partir da minha lista e usar para você, né? Porque a minha lista já tem alguns templates. Se você acha que o meu cenário é parecido com o seu, você pode usar também. Mas se você está empolgado e quer usar já a parte mais avançada, que é essa de pendências, você vem aqui e começa a listar tudo que está na tua cabeça. Tipo, eu tenho que fazer layout, tenho que comprar chocolate, prioridade muito alta, tenho que revisar, ligar para minha mãe. Vou fazer um exemplo aqui. Tá. Eu vou mostrar agora tudo isso aqui. Então, você primeiro coloca tudo que está na tua cabeça. Beleza. Agora eu vou começar a qualificar essas tarefas. Então, fazer layout, eu tenho data para fazer layout? E até se você fala, tô vendo muita coisa. Então tá, só quero ver fazer layout. Você vem na busca, fazer layout.
Aí você vê só o fazer layout. Aí você pode vir aqui, fazer layout, data. Ah, eu tenho que fazer isso até dia 28. Qual que é o tipo? É uma tarefa ou um projeto? A diferença entre tarefa e projeto é que tarefa é uma coisa que ela se resolve só com uma tarefa. E o projeto é algo que necessita de várias tarefas. Então, isso é uma tarefa... aí varia, né? Pode ser que você trate como uma tarefa, um projeto, e acaba entrando numa seara mais pessoal. Mas eu vou simplificar. Verificar briefing de layout. Então, isso aqui é uma tarefa. Briefing de layout. Você escrever mais briefing. Requisitos. Requisitos de layout. Escrever requisitos. Então, isso é uma tarefa. E uma coisa que eu também recomendo é sempre a tarefa começar com um verbo. E não ser tipo layout. Porque você colocando um verbo é o jeito mais fácil de descobrir, igual eu fiz, se isso é uma tarefa ou um projeto. Verificar requisitos de layout é uma tarefa. Fazer o layout é um projeto, né? Então, verificar, na verdade, eu posso fazer isso hoje. É uma tarefa, ela está num contexto profissional. O papel aqui é como designer, sou designer desenvolvedor. A minha prioridade disso é alta, porque eu preciso disso para avançar no projeto. O esforço é muito baixo, porque é só eu verificar. Eu vou colocar no status de fazer. Fazendo, porque... Não, fazer, porque eu ainda tenho que ver se eu vou fazer isso ou não. E se tem dependência de alguém? Não, não tem dependência, eu tenho todos os arquivos. Ou se tem dependência, você coloca isso aqui. E se ela é recorrente, para você conseguir encaixar na sua semana mais fácil. Hoje, esse é o padrão genérico que eu acredito que é o mais fácil para você depois criar, porque ele já tem o filtro, para você adaptar para o seu cenário, né? Mas você falou, putz, eu vou ter que fazer isso aqui para todas as tarefas toda vez? Não. Se você quiser, você pode selecionar todos aqui, selecionar os 3 pontinhos, editar propriedade, editar papel, designer. Então tem como você fazer isso em massa. Então se você quiser colocar todas as suas tarefas profissionais primeiro, você faz. Você fala, puta, mas vai ficar uma bagunça, vai ter muita coisa. Vai. Por isso que é legal do Notion. Eu já criei aqui nesse meu template genérico filtros. Então você tem a visão pessoal. Então aqui só te mostra as tarefas pessoal. Aqui só vai te mostrar as tarefas profissional. Para você mexer nelas. Aqui vai mostrar por esforço. Mas tudo isso que é aqui só as fazendo. E aqui por datas e prioridades. Então isso que eu fiz são só visualizações do mesmo conteúdo. Aí cabe a cada um personalizar da maneira que fica melhor. Agora eu vou mostrar um exemplo rápido de preenchido para mim aqui. Esse de pendências. Até aqui, antes de avançar, alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Que eu imagino esse momento aqui de listar é um pouco mais complexo. Antes de eu avançar do exemplo do meu caso de uso com essa lista de pendências. Então tá, então vou continuar. Ninguém levantou a mão? Então aqui eu vou mostrar um exemplo de uma adaptação minha. Então aqui eu fiz um exemplo de tarefas. Então aqui um exemplo de tarefas minha que eu tenho que fazer. Então aqui o contexto. No meu caso, eu coloquei contexto de saúde, relacionamento, família, amigos, Pixel, Nerd Store. Então esse é o contexto que eu estou trabalhando. Papel. Hoje eu trabalho em vários papéis no que eu trabalho. Eu trabalho como co-CEO, trabalho como diretor de produto, como gestor de produto, como designer. Esse desenvolvedor está aqui de exemplo, mas eu não desenvolvo. Mas digamos que eu desenvolvesse. Aí o resto está igual. Prioridade, esforço, para mim continua funcionando. O que eu adaptei da genérica foi que ao invés de ser um contexto de pessoal e profissional simples, e os papéis aqui, designer e desenvolvedor, eu coloquei um contexto que eu quero separar as empresas, quero separar outras frentes, porque para mim isso aqui faz sentido. E papel também. Eu quero separar os papéis, porque hoje, na minha visão, eu quero trabalhar muito mais voltado em diretor de produto e co-CEO, porque são coisas mais difíceis de fazer, do que realmente papel de designer ou até mesmo só de gestor de produto. Então, assim, fica até mais fácil para eu delegar as tarefas no futuro próximo. Eu sei que tudo que eu estou fazendo aqui como gestor de produto, eu vou ter que passar para alguém fazer. Então, isso fica mais fácil de você expandir, entender, desde delegar para coisas mais simples até delegar para coisas mais complexas. Hoje, para a minha realidade. Mas, mais uma vez, dá para ser usada de uma maneira mais simples. Mas se você estiver aqui preenchendo um template, nada te impede de falar assim, eu estou fazendo o meu projeto paralelo. Então, projeto paralelo, projeto... esse é o contexto de projeto paralelo. Que ele também é profissional.
E o meu papel nesse projeto é pesquisador. Então, nada impede de você expandir esse template que eu criei. Inclusive, eu estou editando no template. E foi assim, mais ou menos, que eu cheguei nessa solução aqui para mim, e eu cheguei naquela solução da Fernanda, que também é diferente da solução para mim, que é diferente da solução genérica. No caso da Fernanda, ela tem as frentes, e ela tem os papéis, e eu criei foi criada muito mais visualizações aqui para ela, do que foi para mim. Na verdade, o meu ainda está em construção, e do que é do genérico que eu criei. O que eu criei genérico para vocês duplicarem é isso, tudo, pessoal, profissional, esforço, mas mais uma vez, é possível ser expandido de acordo com a sua necessidade e a sua realidade. No entanto, se vocês entrarem no template aqui do Notion, eu disponibilizei todos os meus templates também, além dos genéricos que estão aqui em cima. Se vocês quiserem ver como uma referência a um populado, eu disponibilizei o meu. Eu só não disponibilizei o da Fernanda ainda, porque tem umas coisas ali que eu acho que tem informações sensíveis, que eu vou dar uma limpada antes de disponibilizar para vocês terem outros exemplos. Eu também encorajo vocês a, quando criarem, poderem me tirar dúvida, e depois eu venho aqui e coloco o template de vocês também para outras pessoas, e o meu intuito é depois abrir isso dentro de templates do Notion, enfim, mas que outras pessoas possam ter outros exemplos, né? Tipo, Hugo Pisaia hoje é gestor, trabalha numa empresa, e essa foi a conclusão dele. Tal pessoa trabalha com tal frente, então com isso a gente cria aqui uma parada meio aberta e pública para ficar mais fácil para quem quiser criar o seu template. Eu falei bastante coisa, eu acho que essa parte ela é bem complexa. Deu para entender um pouco? Tem alguma dúvida que vocês querem tirar? Porque meio que eu separei 1h30, pensando em 1 hora de apresentação, que eu encerrei, eu só vou falar alguns bônus aqui, e essa última meia hora separar para mesmo perguntas, próximos passos, e até mesmo se vocês já quiserem duplicar no Notion para ver como é que é. Então, antes de eu avançar para essa de algumas informações extras e passar o link para vocês tentarem duplicar no Notion, tem alguma coisa que vocês querem perguntar? Vocês estão aí, gente? Eu tenho, Hugo. Se você utiliza alguma extensão. Extensão. Cara, eu uso, mas é simplesmente para fazer o seguinte, ó, vou mostrar aqui a verdade. Essa é a minha lista mesmo de tarefas. Inclusive, deixa eu fechar. Até por curiosidade, eu vou fechar aqui, ó. Ó, aqui a minha tarefinha aqui, ó. Hoje, quinta, dia 13, eu coloco semana do mês, do ano, coloco os dias, coloco... Essa é a versão mais atualizada. Essa é a tarefa que eu estou fazendo agora. Essas são as tarefas que eu já fiz hoje. E eu estou mostrando porque os plugins que eu uso é o seguinte, eu vejo algum link legal na web. Link legal na web. Olha, eu nunca tinha aplicado isso. Link legal. Eu vejo aqui alguma coisa legal, eu falo, putz, eu não posso ver isso agora, disagree. O que vai acontecer? Vai fechar? Não acontece nada. Tá. Eu vejo esse link legal, mas eu não posso fazer nada nele agora. Então, eu venho aqui, uso o Notion Web Clipper, e eu quero salvar isso na minha semana. Link legal, salvo aqui. E aí eu vou lá no meu Notion, ou seja lá o que for, e ele vai estar aqui embaixo, ó. Aí eu não esqueço de colocar isso aqui. Ah, beleza, eu quero ver esse link, então eu subo ele para cima. Mas esse é o máximo do que eu uso para plugin. É tipo, não esquecer de salvar alguma coisa. E é legal porque ele salva a página. Ó. Se essa fosse uma página de verdade, aqui esse link legal é um bait, né? Mas eu vou pegar alguma coisa do Medium. Por exemplo. É isso aqui, ó. Então, se eu quiser salvar isso aqui, porque ele não é exatamente um ler depois, ele é algo que eu quero analisar enquanto eu trabalho. Que é diferente de salvar para ler depois. Então, quando eu volto aqui, ó, ele até salva. Ou não faz mais isso? Não faz mais isso. Mas às vezes ele salvava o link inteiro. Mas ele já salva aqui de um jeitinho legível, tá vendo? Ó. Então, esse é o máximo que eu uso, mas eu uso pouco. Então, respondendo a sua pergunta, eu uso esse, mas é bem esporádico. É mais para não esquecer de salvar alguma coisa. Gostei do LinkedIn, header. Do link legal. O link legal é pirâmide. Aqui não, eu nunca falo... Pirâmide sempre fala que não é pirâmide, né? Mas eu não sou pirâmide. Tá.
Mais alguma dúvida, gente, antes de eu avançar Tem umas coisinhas extras que eu esqueci de colocar nos slides, que eu quero falar para você, que é até relacionado a isso que eu mostrei para o Pedro. Bom, eu vou avançar aqui com coisas que vocês perguntam ali no chat. Outra coisa que é comum é o seguinte, eu coloquei na wiki do Feitoria, de referências, eu coloquei aqui assim, indicação de aplicativos para listas, que eu acho que não se enquadra na lista de tarefas mesmo. Hoje, quando a gente vai montar essa lista de pendências, tem muita coisa aqui que é tipo, filme que eu quero ver, coisa que eu tenho que comprar no mercado, jogo que eu quero jogar. Hoje, para mim, e para a experiência que eu tive, isso só contamina. Isso aqui é uma lista de lembranças, é uma lista de referências, não funciona aqui. Essa lista de pendências são coisas que você não consegue resolver e você quer resolver. Você colocar mercado, A tarefa talvez aqui seria ir ao mercado. A lista de mercado mesmo, aqui vai poluir. Então eu coloquei como uma referência de indicação soluções que hoje eu uso para resolver essas outras coisas. Então, lista de mercado, eu recomendo vocês usarem o Bring. Que é esse aqui. Ele é um app que você tem as imagenzinhas, é show de bola, você coloca lá, né? Tem bem grandão, ó, você clica nele, tem íconezinho. Você consegue, como, por exemplo, eu compartilho com a Fer, então quando a Fer faz alguma compra, eu já recebo em tempo real. Então esse aqui hoje é a melhor solução que eu vi, é de graça para a lista de tarefas de mercado. Então a tarefa mesmo lá é ir ao mercado, mas a lista a gente usa aqui. Outra coisa, tomar remédio ou comprar remédio. Então lembrete de remédio eu acho que é muito rápido e muito recorrente para também colocar no Notion ou colocar no próprio Todoist. Então tem outro aplicativo que ele é bem legal e ele é gratuito. Você coloca os remédios, ele pílulazinha. Se você está cuidando de alguém que precisa tomar remédio, por exemplo, a avó ou uma pessoa, você coloca lá os remédios dela e você é notificado quando ela tem que tomar. Então, enfim, é um aplicativo super legal, gratuito, que ele resolve bem melhor do que qualquer outra coisa para lembrar de tomar remédio. Para lembrar filmes que você quer assistir ou séries, eu recomendo o IMDb ou Letterboxd. Eu não sei como se pronuncia isso, acho que é isso. Porque você vem aqui, procura o filme que você quer ver, sei lá, esse aqui, e aí você vem aqui, adiciona para a tua watchlist. Vou mostrar um exemplo da minha aqui que eu uso. Eu usava o Letterboxd, mas o IMDb acabou solucionando melhor. Então você vem na tua watchlist, e ele no aplicativo é até mais bacana, porque ele separa por sessão, então, filmes de ação, filmes de não sei, nossa, a web é terrível, mas o app é bacana, então você vê aqui os filmes, ele avisa, você avalia. O Letterboxd também é legal, porque ele tem uma qualidade de conteúdo mais bacana, mas eu recomendaria esses dois para você salvar filmes. Para jogo, eu acho bem legal esse How Long to Beat. Eu usava ele só para ver se o jogo demorava muito. Então, quero jogar Plague Tale. Em média, para fazer a história principal demora só 10 horas, para fazer principal mais extra 12, completionist 15. Quero jogar Last of Us. Quanto tempo eu preciso para jogar The Last of Us? The Last of Us, a história principal, em média, o pessoal demora 23 horas. Main mais extra, 28. Então, esse site é legal para você se planejar, para saber se, esse jogo é o capeta ou não. Então, por exemplo, eu platinei um jogo que, quando eu peguei ele, eu achei que ele tinha 15 horas. Eu achei que ele era isso aqui, e eu estava certo, porque a história principal é 20. Mas para você fazer tudo que tem no jogo, você gasta 150 horas. E é verdade, porque eu fiz tudo que tem no jogo e eu gastei mais ou menos isso. Então você descobre essas coisas, sabe? Que é bem bacana. E quando você tem uma conta, você vem aqui no jogo. No caso que eu jogo no PC, eu integrei automaticamente com o Steam e ele já coloca aqui o status dos jogos que eu estou jogando. Ele é um pouco avançado, talvez é só para quem é colecionador mesmo, mas você consegue vir aqui, ter os jogos que você quer jogar e tal, tudo centralizado. Então eu recomendo How Long to Beat. Tem outros aplicativos, mas hoje eu uso esse aqui. Ele não tem aplicativo, né? Ele é só na web, mas é o mais fácil. Cartão empresarial, isso também eu ia em bastante evento ou pessoas, agora não existe mais isso, né? Mas eu salvo todos os cartões digitalmente, então alguém me dá um cartão, eu escaneio, porque às vezes eu preciso descontar da pessoa, não agora, mas em algum momento da minha vida, e eu jogo o cartão fora porque eu não gosto de guardar coisas físicas, então é um jeito bem bacana e também é gratuito, que é o Ken Card. Então se você tem um monte de cartão na gaveta, né, dá para tirar isso aqui. Para ler depois eu uso o Pocket, que naquela ali, semelhante àquilo que a gente conversou, que eu falei com o Pedro. Achei um link legal.
O Pocket, ele é bacana porque ele salva para ler depois. Então, geralmente para leituras curtas eu uso o Pocket para ver isso. Então, as coisas que eu quero ler estão aqui, tem os favoritos e tal. Tem os destaques das leituras. Então, para leituras eu recomendo usar o Pocket. Para livros que você quer ler, livros que você tem vontade de ler, é o Goodreads. Aos poucos eu vou adicionando mais coisa, mas basicamente eu coloquei como material de referência, porque hoje eu acredito que tudo isso aqui não faz parte do seu acionável. Talvez do seu acionável e o Stup, boa. E o Stup. É Stup? Escolhe livro. Oi? Não, é para newsletter. Porque eu também assino bastante newsletter, mas é um saco. Eu não gosto de receber no e-mail. Então esse aqui é um centralizador de newsletter. Gratuito também. Eu pago porque eu gosto. Eu tô com eles desde que eles eram beta também. O cara é super gente boa, passei uns feedback para ele quando ele tava fazendo o app. Então, para newsletters, tem o Stup. Que é bacana também. Porque... Por exemplo, às vezes eu assino newsletters que são diárias, eu não acompanho ela diariamente. Então, ele automaticamente tem como você falar para ele deletar newsletters que estão com mais de um dia. Né? Então, ele faz meio que umas coisas que o Pocket Cast faz. Então, aqui eu coloquei uma lista de recomendações, porque quando você estiver montando o Pendências, é bem fácil cair, tipo, jogos que eu quero jogar e tal. Então, o que você quer fazer, listar, eu recomendo esses apps aqui. Mas os acionáveis podem ser ir ao mercado, jogar tal jogo, fazer tal coisa... aí sim é um acionável, mas assim como na tua cabeça, eu acho que ele não é o lugar aqui, né? O lugar é em outros. Assim como reuniões, eu diria que fica no Google Calendar, né? Então, tipo, reuniões e agendamentos. Só que, mais uma vez, ele fica aqui. Mas quando você precisar trabalhar nele, você coloca na semanal. Então, você lembra, tipo, vou dar um exemplo. Quero jogar tal jogo. Então, eu venho aqui no How Long to Beat, vejo mais ou menos o tempo, vejo a minha vontade e tal. E eu coloco aqui, puta, eu quero muito jogar tal jogo. Jogar tal jogo. Só que, eu não tenho tempo, eu faço muita coisa, eu não tenho tempo para jogar. Não, arranja um tempo, se é importante para você, arranja um tempo. Como? Coloca aqui quanto tempo você precisar. Eu quero fazer uma vez por semana, jogar 1 hora desse jogo por semana. Então tá, agora que você viu que isso é importante, quando você for na visão aqui de esforço, você vai ver que o jogo... Cadê? Ele tá com status fazer. Deixa eu tirar isso do filtro. O jogo ele vai estar aqui, ó, jogar tal jogo. Ele, hoje, na minha fila, ele tá na frente da palestra, por exemplo. Porque a palestra ela é muito alta o esforço nesse momento, mas a prioridade é baixa, porque ela é mais para frente. Então, nesse momento aqui, baseado nisso, eu posso jogar o jogo, né? Não, tranquilo, Du. Acho que o Du já foi, valeu. Então, esse é um exemplo disso. Aí você vê aqui, e daqui você passa. Beleza, eu vou tentar jogar tal jogo na minha semana. Quando que eu consigo colocar ele? Eu consigo colocar ele na quinta, que quinta é onde eu tenho mais tempo. Né? Então, esse é um exemplo de como é que funciona essa cascata hoje nesse processo que eu uso. Mas, mais uma vez, para fechar aqui, a gente entrar nas perguntas e nos testes, pode ser usado, você pode começar só da lista de semanal, mais simples, não precisa fazer toda essa papagaiada que eu mostrei. Eu acredito que isso aqui pode ser já a solução que você precisa, listando as suas pendências simples aqui do lado. Isso aqui já seria o suficiente. Se você está motivado e acha que já funciona para você a lista de pendências, manda ver, faz isso aqui. Eu ainda tenho coisa que eu quero tentar melhorar e criar uma documentação de como usa, porque é complexo, mas eu diria que esse foi o mais próximo que eu criei. Como eu falei, isso é um processo que eu estou criando e aprendendo, então eu chamei vocês para fazer, para apresentar, mas também tem muito feedback que eu quero receber de vocês. Eu pretendo disso aqui criar uma documentação mais avançada para fazer um vídeo, para quem quiser começar, não precisar ficar vendo palestra, como usar pendências, como usar semanal. Mas eu ainda estou aprendendo muito em como deixar isso mais conciso. Mas hoje, ela tem essa lista de pendências aqui, que tem como duplicar. Né? Então, agora que eu fechei mais ou menos o conteúdo principal, eu vou abrir para perguntas e depois, quem quiser ficar aí também, eu já vou liberar esse link para vocês poderem duplicar os templates e o link do Feitoria, que eu não vou liberar ele para duplicar, ele está liberado para duplicar.
Eu não vou deixar ele para duplicar para não confundir. Então, eu vou liberar esse link aqui para vocês já no corpo. E dentro desse link vocês podem entrar nos templates. E dentro do template eu vou abrir isso numa página anônima para vocês verem como é que fica. Então, quando vocês vão entrar, vai estar algo assim, ó. Tá vendo? Vai estar o Wikifeitoria, com o logo em branco, porque eu uso o modo noturno, então o logo tá branco. Vou ter que trocar esse logo agora que eu vi. E ele vai ter templates, conceitos, referências. Tudo que eu mostrei para vocês vão estar acessíveis aqui, ó. Todos os links. Isso é uma página anônima não logada no Notion. Então até vocês podem compartilhar com qualquer um que vocês quiserem. Aqui os conceitos que eu estou elaborando, eles um pouco melhor, mas um pouco disso que eu comentei com vocês está aqui. E o principal que são os templates. Aí como é que você faz? Você vem aqui no template, você quer usar o semanal, você vem no semanal e dá um duplicate aqui em cima. Nesse caso eu estou numa aba anônima, não estou logado. Mas se você estiver logado, ele vai salvar isso na tua área privada do Notion aqui. Window... Aqui. Aí, agora aproveitando esses 15 minutos, eu queria ver se vocês conseguem fazer isso ou se tem alguma dúvida, né, para a gente tentar aproveitar aqui esse tempinho para tirar ela, se vocês tiverem. Alguém não conseguiu acessar o link ou duplicar o link igual eu mostrei? Tranquilo, valeu, Pedroca. Estão aí, gente? Aí, algo que eu não fiz, na real, que eu estava pensando, mas eu ainda não pensei numa solução, para pegar o feedback de vocês de uma maneira centralizada. Eu tô pensando em fazer... Vou fazer uma piada. Vou fazer um painel que eu vou liberar o acesso de comentário para vocês. E eu acho que eu vou fazer isso agora. Talvez. Eu vou fazer um teste. Vou fazer o seguinte, então eu vou aproveitar aqui rapidinho para a gente já tentar usar a ferramenta de uma maneira metalinguística muito louca. Até para vocês verem como é que faz. Eu vou criar uma nova página. Eu vou criar um board. Então esse é o board padrão. Eu vou dar um nome para ele, que é sugestões para a feitoria. Eu vou colocar aqui como uma fila. Vou colocar em progresso. Feito. E agora isso aqui eu quero fazer mais um, que é em análise. Então, isso em status. O que eu vou fazer com isso agora? Criar um up. Quem está na Pixelwolf já sabe que eu criei um painel de pendências para todos os clientes, né, que é semelhante com esse. E aí aqui eu vou criar o tipo do card agora. Quem criou? Porque eu quero saber quem criou isso. O status. Eu não vou deixar simples por enquanto. Não, vou deixar prioridade também. Select. Vou colocar aqui alta, média, baixa. Uma prioridade. Aí eu gosto de colocar a corzinha vermelha. Prioridade média, amarelo.
Prioridade baixa, sim. Por exemplo, eu sei que eu tenho que fazer melhorar a solução para projetos. Isso é uma coisa, por exemplo, que eu já estou fazendo nesse processo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar, está participando aqui, comentar nos cards? Não sei se minha ideia é uma boa. Vou fazer um teste. Quem está aqui participando? Então, Thiago, Jake, Yumi, Marcelo. Vou fazer um teste, gente, aqui, ó. Tempo real, acabei de pensar nisso. Testei. Não testei. Outro, Jeff? Ao vivaço. Ai, gente, eu vou acabar esquecendo de alguém. Deixa eu olhar aqui. O Rafa. Quem eu consigo liberar agora já. Se eu liberar o comentário para vocês não conseguem criar um novo card, né? Vocês só conseguem comentar nesse card, mas vocês não conseguem criar um novo card. Correto? Isso, aqui não apareceu opção para criar, não. Só comentar. Correto, ok. Então, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou manter assim, porque eu quero tentar criar uma comunidade dentro do Notion. Eu vi que tem... Tranquilo, valeu, Yumi. Eu tô terminando aqui já. Podem ficar tranquilos. Eu tô querendo criar um processo no próprio Notion, onde eu vou... Por exemplo, se tiver bastante gente dando uma sugestão, eu vou colocar aqui sugestão, e todo mundo que está participando da comunidade pode comentar aqui, sabe, nessa sugestão. Porque se eu liberar para todo mundo criar card, eu acho que fica muito ruim. Eu estava estudando, tem algumas coisas que eu separei aqui do Notion, que eu estava lendo, tem uns pessoal bem louco fazendo... Cadê? Fazendo sites no Notion, pra vocês terem uma ideia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tipo, vai crescer muito louco, ainda mais que agora o Notion vai liberar API, vai ser loucura, vocês vão ver. Não achei aqui. Depois eu procuro. Mas enfim, tá saindo bastante coisa que eu acho que dá para realmente criar uma comunidade dentro do Notion, é isso que eu tô testando. Mas eu vou deixar aqui por enquanto, eu vou criar esse de sugestões genérico, aí qualquer coisa vocês podem já comentar aqui e depois eu penso no jeito melhor, tá? Mas eu fiz isso só para testar. Vocês podem colocar aqui no Notion para testar, mas podem me mandar mensagem por onde vocês acharem melhor, pelo Slack, pelo Telegram. Mas a minha sugestão agora era vocês tentarem usar isso, ver se funciona para vocês. Cada caso é um caso. Eu acho que o que eu mais gostei de fazer isso e tentar transformar isso num processo, primeiro foi fazer o que eu estou fazendo com vocês hoje. É muito legal eu poder disponibilizar templates e vocês usarem. O Notion para uma pessoa é gratuito. Então, tudo isso que eu mostrei, ele é gratuito para você utilizar. Só vai duplicar. Então, primeiro que ele é gratuito. Segundo que ele tem as principais coisas que eu gosto de uma ferramenta, que é ser igual no Figma, né? Que é ser colaborativa, que é ser democrática. Então, eu estou conseguindo aqui viabilizar para vocês templates, para vocês começarem a partir. E a partir de um cenário que eu cheguei, é possível vocês adaptarem para o que fica melhor. Então, isso que me empolgou em criar o que eu estou chamando hoje aqui de feitoria. E tenho pensado em, enfim, outras coisas, né? Tem Markdown. Ele usa Markdown, que é isso aqui, né? Se você escreve com jogo da velha, é H1. Se você escreve 2 jogo da velha, é H2. Se você escreve 3 jogo da velha, é H3. Se você faz boquinha do jacaré para fora, ele vira uma lista, né? Se você faz o traço, ele vira isso aqui. Se você não precisa fazer toda vez, clicar no mais, igual eu fiz aqui, e selecionar, né? Se você quer criar uma página, você dá um /page. Então, depois que você pega o jeito, é uma ferramenta bem louca mesmo. Bom, gente, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Fica o convite agora para vocês utilizarem, espero que seja útil para vocês. E eu fico aberto a qualquer momento para vocês tirarem dúvida.
sobre isso que eu apresentei. E, mais uma vez, obrigado pelo tempo. E é isso aí. Vou agora os últimos 5 minutinhos para ver se alguém tem mais alguma dúvida ou observação. Vamos fazer um teste, vou fazer uma pesquisa. Quem gostou, manda um coraçãozinho aí no comentário. Quem não gostou, só observa. Vocês são mais galera. Agora me sinto um streamer vendo esse spam nos comentários. Sempre quis um comentário spamado. Maravilha. Então é isso. Prometi aí que ia ser até às 6. Eu gravei essa palestra sem pauta e muito louca, com um monte de comentário, que eu não sei que vai ser para quem vai assistir. Mas é isso aí. Valeu. E quem quiser tá liberado. Quem quiser ficar aí para tirar dúvidas e conversar também tá liberado, que tem mais 5 minutos aí que eu separei até às 6. Hã? Peraí, agora que eu vi. Desculpa. Eu vou falar, então. Desculpa, eu vi, eu não tinha visto. Eu É difícil, eu não tô acostumado a ser streamer, Luana. Não tô acostumado. Perdoado, eu já tinha comentado lá em cima, mas aí eu pensei 2 vezes porque parecia uma pergunta um pouco estúpida. Mas eu acho que é importante. Quanto tempo tu se dedica a organizar o Trello? O Trello, eita, o Notion. Heresia. Quanto tempo eu me dedico? É que vai muito do tipo de organização, né? Tem a semanal, mensal. Que... Tá. Entendi. Sim. Eu diria que é o seguinte. Eu vou até abrir a página aqui. Quanto tempo eu dedico? Tem que colocar Eu coloco um emoji aleatório aqui. Pronto. Vou colocar um cover aleatório aqui. Quanto tempo dedico? Em média, hoje... Valeu, Thiago. Eu diria que é o seguinte. Para essa primeira fase, se você for fazer a listona mesmo, listona de pendência, igual eu fiz com a Fer, que no caso dela estava cheio, a gente ficou mais ou menos umas 4 horas para listar. Eu recomendo tirar realmente uma tarde, se você está disposto a fazer isso. Tira um final de semana, uma manhã, uma tarde, que você está com cabeça, que você está bem, e faz isso, sabe? Porque essa primeira parte de tirar da tua cabeça, ela é trabalhosa, porque é a primeira vez que você faz, tem que pensar nisso. Então, esse primeiro passo, ele é louco. O semanal, eu vou 30 minutos, porque eu venho aqui, sinceramente, eu venho aqui lá no semanal, dou uma olhadinha na semana, venho na semana, arquivo as tarefas. Deixa eu até fechar isso aqui. Arquivo as tarefas ali. Deixa eu abrir o meu template, que vai ser melhor. Venho nas tarefas e eu faço isso aqui. Eu venho... Eu clico nos botãozinhos para criar, olho, vai de meia hora a 1 hora, no máximo, na real, depende da semana. Eu já tô com isso aqui pronto. Então eu vejo as pendências que eu tinha e começo a encaixar. Eu vejo as pendências que eu já tinha anotado, do ladinho aqui, e vejo o meu calendário, porque meu calendário provavelmente vai ter reuniões com clientes. Então vai de meia hora a 1 hora, geralmente eu faço isso na sexta, e aí se eu não consigo na sexta, eu faço no sábado e no domingo, mas eu gosto de... Tipo assim, se eu tenho que... Uma primeira reunião é 10 horas, ou eu pretendo trabalhar 10 horas, hoje eu posso acordar tranquilo, eu durmo até às 10 horas, eu sento no computador às 10 horas, que eu já sei o que eu tenho que fazer. Então isso é libertador, sabe? Às vezes, eu queria dormir um pouco mais, ou eu tô cansado, ou eu quero adiantar. Não, eu não preciso. Eu sei que o que eu tenho que fazer, eu preciso começar às 10h30. Ou eu preciso começar às 10 horas, porque eu quero fazer essas 2 antes. Então, hoje eu tento não me planejar na segunda. Geralmente eu chego na segunda com isso aqui pronto e só reviso para ver se eu tenho pendências ou alguma coisa que saiu, né? Tipo, na segunda-feira de manhã apareceu um imprevisto, eu anoto. Mas geralmente, o diário, eu gasto tipo 10 minutos. Eu vou, dou uma olhada. No meu caso, eu quase não olho e-mail, engraçado. Eu olho meu calendário e eu olho tarefas mais ou menos da Pixel Wolf e meio dou uma olhada em tudo que gira ao meu redor
e tento centralizar aqui. Então, se tem uma reunião na agenda que eu não coloquei, eu adiciono ela aqui. Se tem alguma coisa no meu e-mail que é acionável, eu coloco ela aqui. Se tem alguma coisa que alguém mandou por WhatsApp, eu coloco ela aqui. Então, geralmente é só o tempo de eu dar uma olhada nas outras prioridades, tipo 10, 20 minutos. Isso aqui, na real, 5, 20 minutos funciona. Aí o que acontece? Nesse meio tempo, é legal você fazer essa listona aqui de novo. Então, geralmente, aí vai de cada um. Geralmente uma vez por mês, ou se você fazer isso aqui semanal, de revisar suas pendências, eu diria que aqui vai revisão de pendências, e aí vai de você, né? Vai, tipo, 1 hora, meia hora, 1 hora por semana, de acordo com a organização que você tem, com a complexidade que você está tratando. Então, eu diria que eu gasto só isso aqui, hoje, né? Não sei se respondeu a sua pergunta. Estava escrevendo, sim. Porque eu ia comentar que eu vou comentar essa metodologia aqui, porque aqui a gente não tem esse controle de gestão de horas e nem esse controle de nada. Então, quando a gente tem, por exemplo, eu passo para organizar o Notion, eu falo até o Notion, eu acabo gastando minutos do dia inteiro. Então, às vezes eu passo, sei lá, 1 hora divididos em vários minutos do dia inteiro só para organizar. E aí com tudo que tu explicou, eu imagino que eu perco muito tempo, assim, tendo que todo tempo abrir o Notion e ter que colocar uma tarefa, ou a gente também usa para controle de aulas, então você vê como é bastante funcional, né, tipo, para várias coisas, e acabo gastando muito tempo, eu me dei conta nisso, na tua palestra, quanto de tempo a gente está perdendo. E é difícil mesmo, por isso que eu tô querendo compartilhar, eu tô fazendo esse Labs, porque chegar nisso aqui que eu cheguei e arquitetar e comunicar, né, tempo para criar, 5 anos, né, que eu tô. Então, o que eu puder adiantar para vocês e que isso aqui pode ser útil para as pessoas, eu vou ficar muito feliz, porque essa ferramenta muito complexa mesmo, né? Então eu cheguei nisso aqui que hoje funciona para mim e pode ser que funcione para outras pessoas. Como eu consigo conhecimento? Conhecimento sobre o Notion você conseguiu com o hands-on no dia a dia ou fez algum curso, leu na documentação? Então, meio que foi parecido com a maioria das coisas que eu aprendi. Primeiro, eu acompanho newsletters e twitters de pessoas que estão criando coisas e pego a ferramenta no beta no começo e testo ela para ver se ela tem alguma função. Até curiosidade, né? Eu testei o Figma quando ele era beta. Tinha outro logo e tal. E acabou que, né, anos depois foi útil. Então, primeiro eu começo a testar, eu vejo se tem alguma utilidade. Aí, depois disso, eu começo a buscar pessoas que fizeram alguma coisa com essa ferramenta, seja no YouTube, seja no Medium, seja onde for, tipo, como usar o Notion. Por exemplo, nesse momento, eu fui dar uma pesquisada de como outras pessoas solucionam o Notion. Então, tem vários links aqui que eu quero ler e tal. Chili Pepper. Por exemplo, eu tava vendo, tem pessoas criando forms no Notion, ó, tá em beta. Esse é o tipo de coisa que eu sei que tem futuro e eu tô testando, sabe? Então, meio que eu vou cavucando, vou testando, vou lendo, meio que tudo em paralelo. Aí, o principal que eu acho que funciona é colocando isso mesmo para valer, no dia a dia. Então, a Pixelwolf, a gente começou a usar o Notion que nem louco. A gente não usava o Teamwork, a gente colocou as tarefas lá, criou uma lista de tarefas, até por curiosidade, eu acho que eu tenho isso arquivado em algum lugar. Tá aqui, deixa eu ver. Arquivo geral. Tarefas, ó. Quando a gente começou a usar Pixelwolf, como usar o Notion na Pixelwolf, ele era o nosso grande Kanban. Nossa, para carregar isso aqui vai ser louco. Só que daí, usando ele, a gente falou, bicho do céu, não vai dar. Né, ó, do Marcelo aqui. Então, cada um da Pixelwolf tinha uma view e essa view tinha as tarefas. Isso aqui funcionou até muito bem por um período, só que ele não resolvia nossos problemas de controle de horas e outras coisas. Então, só que eu aprendi muito fazendo isso. Isso aqui, digamos que foi... Olha o tanto de campo que tem aqui, sabe? Só que daí viu que estava muito complexo, era difícil de ler, e aí a gente foi para o Teamwork. Mas então, respondendo a sua pergunta, eu diria que é um misto de testar mesmo em produção, colocar ela e sofrer as consequências disso, e pegar a ideia de como outras pessoas estão fazendo. Hoje, para chegar nessa solução simplificada aqui da Pixelwolf, eu me inspirei bastante em outra empresa que fez isso,
em 2 empresas, uma que fez toda a documentação e outra que só organizou. E agora eu estou criando meio que um terceiro braço da Pixel Wolf, que é a junção dessas 2 coisas que eu aprendi, para deixar isso público para todo mundo, né? Então, isso responde sua pergunta, Didi? É meio caótico mesmo o processo. Acho que é legal comentar aqui no referências, eu coloquei um link, tem um link do site oficial do culto do GTD, dessa pirâmide. Olha essa pirâmide, o cara tá em pé, todo mundo sentado, pá, ele é um gênio, next level, compra as paradas. Só que o conceito é bacana, né? Se você não entra nessa parada, 2 milhões de pessoas, o GTD com registrado, descobriram o poder de clear their mind. E é real, realmente é muito bom. Só que eu acho que aqui é free resources, é meio difícil de se informar. Eu vi alguém que escreveu um post em português que explica de um jeito mais bacaninha. Que é esse cara aqui, que ele explica o que é o método, qual que é a base, usando palavras em português, que eu achei que fica mais interessante para a gente pensar, né? Principalmente quando a gente pensa em português. Então, para explicar um pouco, eu recomendaria dar uma lida se você está querendo fazer aquele processo mais complexo. Ele ajuda aqui você a entender, ele explica cada fase, como avançar cada fase. Então, por exemplo, eu quero a fase de capturar ali, né, que é centralizar, mais sobre. Então, ele linka para um post da Thaís Godinho, que explica, então, como que é o processo de capturar, como que você pensa nisso, onde que você pega essas informações. Então, quem quiser se aprofundar, meio que esse post aqui do Medium, ele ajuda você a bifurcar um pouco naquilo que o Didi perguntou, né? Então, eu quero me organizar. Então, tudo isso que eu criei foi meio que baseado nisso, né? Mais de um conhecimento que eu já tinha vindo anteriormente dessa questão. Então, acho que é interessante também. Seja um vencedor. 2 milhões. Eu falei, eu vou criar um culto, mano. Feitoria, olha que puta nome. Faça acontecer. Eu acho que o livro em português é A Arte de Fazer Acontecer. A arte de fazer acontecer. Olha esse cara, mano, que cara bem sucedido, ele deve ter um monte de dinheiro, esse cara aqui. Ele tá feliz, e o livro dele tá cheio de letra alta.